Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Hoje é 7 de janeiro de 2014. Estamos com o programa novamente ao vivo, programa Os Colunistas. E a situação difícil da metalúrgica Duke. Ontem teve mais um capítulo que vai encaminhar a situação para um final não muito feliz. Ontem a Celesc cortou a luz da empresa. Os funcionários na segunda-feira já haviam entrado e os portões estavam fechados. Depois foram abertos e aqueles poucos que lá conseguiram trabalhar, porque falta matéria-prima, tiveram que deixar o local de trabalho porque não havia energia elétrica. Mas a culpa não é da Celesc. A Celesc apenas cumpriu ordem de uma agência nacional que regula e controla o comércio de energia elétrica no país. A metalúrgica Duke não comprava energia elétrica da Celesc, comprava de outra fornecedora e, como não pagou, essa entidade, essa agência de Brasília, pediu que a Celesc fosse lá e cortasse. Só que isso deveria ter sido feito no dia 6 de dezembro. E a diretoria da empresa pediu mais um mês para tentar resolver a situação. Como isso não foi feito, a agência lá de Brasília terminou com a paciência, acabou a paciência e ordenou a Celesc a cortar o abastecimento de energia elétrica. Lamentável. Lamentável. Eu confesso que quando tenho que dar ou comentar notícias dessa natureza, vi de buscar, e um tempo atrás, a Cipla, eu fico desapontado, porque são famílias que ficam desempregadas. E a situação mais difícil é que muitos, além de não receberem os salários, não receberem férias, 13º, eles ficam com a carteira de trabalho retida, sem dar baixa. Isso os impede de procurar outros empregos, e não faltam, como também impede de encaminhar para o seguro-desemprego. Lamentável a situação da metalúrgica Duke, que não soube atualizar o seu portfólio, não soube prever a concorrência chinesa. Hoje, a metalúrgica Duke fabrica peças, principalmente para bicicletas, e muitas dessas indústrias montadoras de bicicletas hoje importam peças da China. Aqui mesmo em Joinville temos um exemplo, a Athletic, que fabrica equipamentos, esses equipamentos para academias de ginásticas, uma das melhores fornecedoras desse mercado no país. A Athletic hoje importa muito da China, tanto é que acabou com a fábrica aqui de Joinville. A fábrica principal da Athletic está em Manaus. E a Athletic tem uma empresa, tem uma parceira na China que fabrica as peças e os equipamentos que vem até com etiqueta da Athletic, até com o preço em leitura ótica da Athletic. Sempre cito esse exemplo também da Cipla. A Cipla, que conseguiu dar a volta por cima, hoje é uma empresa saudável, está pagando seus impostos em dia, pagando seus funcionários em dia. A Cipla importa, tem uma linha de importação, ele tem um agente que compra produtos com a marca Cipla que vem da China em container, já com embalagem em português e com o preço em leitura ótica. Chega aqui, é colocado no depósito e mandado para revendedoras. A ameaça da concorrência chinesa produziu efeitos semelhantes ao da metalúrgica Duke em muitos estados e cidades brasileiras. Hoje tive o prazer de passar na Rua 9 de Março e ver as obras da fiação subterrânea, que reiniciaram depois daquele período entre Natal e Ano Novo. A empresa está fazendo o trabalho, mas com pouco incômodo,
para o comércio e também para a população. Ela faz um trecho e uma equipe vem atrás e fecha aquele buraco que foi feita a sua fiação subterrânea. É só passar ali para 9 de março, aquela rua da Biblioteca Pública, onde fica o Expressinho, como se chamam, ali quase, aquela praça da biblioteca ali, aquela rua está interditada em função dessas obras da fiação. E essas obras são dos dois lados. Finalmente a cidade vai se livrar daquela fiarada horrível, feia que tem ali no centro de Joinville. Mas lamentavelmente, esse projeto da fiação subterrânea não vai alcançar uma rua que eu sempre considerei como o nosso centro comercial mais importante de rua, que é a rua 15 de novembro, entre a João Colim e também até a Rua do Príncipe. Aquela área, infelizmente, vai ficar sem a fiação subterrânea. Eu lembro que o prefeito Luiz Henrique, na época, pretendia fazer um projeto semelhante a uma galeria que tem em Milão, coberta, e um shopping center coberto ali, um shopping coberto para possibilitar que os clientes e as pessoas não sofram com a chuva. Enfim, ficaria bonita aquela parte, aquela rua da cidade. Mas, infelizmente, não foi contemplada com a fiação subterrânea. Eu recebi um release há 2 semanas do deputado federal Marco Tebaldi informando de que a sua emenda de 15 milhões foi empenhada pelo governo federal. No mesmo dia, recebo um release da ministra Ideli Salvati informando de que o governo federal liberou uma emenda de 18 milhões para o Hospital da Mulher em Joinville, no mesmo dia. Agora, outra informação. O estado de Santa Catarina recebeu 13,5 milhões da emenda para o Hospital da Mulher. Acontece que o governo do estado tem que dar uma contrapartida de 1,5 milhão. Com os 13 milhões e 500, mais 1,5 milhão do governo do estado, fecham 15 mil reais para o Hospital da Mulher, que vai ser feito aqui em Joinville. Depois do intervalo, retornamos. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Bem, o prefeito Dudeler reuniu pela primeira vez esse ano os seus 8 subsecretários, aliás, subprefeitos, no seu gabinete. A primeira informação é que ele informou a eles de que não pretende e não está nos planos e não haverá mudanças nas subprefeituras, a não ser aquelas pontuais, como a saída do Sidney Sábel, que será candidato lá de Piraberaba. As outras subprefeituras permanecerão como estão. Desde que elas foram criadas, eu tenho dito aqui no programa Encontro com a Imprensa e também na minha coluna do Jornal Notícias do Dia, que era impossível, não era recomendável administrar uma subprefeitura com tão poucos funcionários, com poucos funcionários comissionados e poucos funcionários efetivos no trecho, ou seja, nas obras. Passado um ano, eis que chegaram à conclusão de que realmente é preciso fazer e vão fazer uma licitação para tentar dar mais equipamentos e também funções gratificadas para as subprefeituras. Me disse o subprefeito Sidney Sábel que foi decidido que vai haver uma licitação para a contratação de mão de obra para colocar pelo menos 12 pessoas em cada subprefeitura para trabalhar de manhã e de tarde. O que é que acontece hoje? O prefeito mesmo constatou isso na sua visita a algumas dessas subprefeituras, que o pessoal chega às 7 horas, vai para o trecho às 8, retorna ao meio-dia, trabalhando apenas 4 horas, chega ao meio-dia na secretaria, toma um banho, almoçam e às 13 horas, quando termina o expediente,
eles vão embora, já de banho tomado e almoçado. Só que são funcionários efetivos e têm estabilidade de emprego. O que acontece, o que vai acontecer com esses dois, se forem contratados, é um projeto, é uma ideia, mas acho que deve acontecer, deve ser viabilizado, o que acontece com eles? Eles são funcionários contratados, vão trabalhar de manhã e de tarde. Se não derem conta do recado, o subprefeito liga para o dono da empresa, fornecedora de mão de obra, e diz que aquele fulano não está correspondendo para trocá-lo. E imediatamente a empresa deve fazer isso. Ou seja, o trabalho da subprefeitura vai render muito mais do que esse pessoal que está lá. E tem muitos ainda, me dizia o subprefeito de Piraberaba, que tem funcionários que estão no período de adaptação, que eram da obra e que não pode ir mais na obra e que tem que fazer uns serviços internos da subprefeitura. E essa vaga não é reposta. Mais uma operadora de telefonia celular está oferecendo planos 4G em Joinville. É a Oi. O plano 4G é um pouquinho mais caro, mas só que a pessoa tem que ter aparelho com tecnologia 4G, que sai muito mais caro do que os telefones convencionais. Mas, de qualquer maneira, vale a pena tentar. Eu já aderi ao 4G da minha operadora, da Vivo, a primeira que implantou aqui em Joinville. Confesso que não senti muita diferença entre o 3G e o 4G, porque a cobertura ainda é muito pequena. Mas onde a cobertura acontece, no celular, onde ela alcança, é rápido, o download é rápido, e ouço rádio bastante e a captação é muito boa do sistema 4G, que deve cada vez mais ser ampliado aqui na cidade de Joinville. Obrigado pela companhia, voltamos amanhã com mais um programa Os Colunistas. Lembrando que logo mais, às 20 horas e 30 minutos, temos o Jornal da Cidade com a equipe da Ana Paula Keller. Até amanhã. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.